Anteriormente, Caim havia se aventurado no mundo que o primeiro rei havia criado e passou por um extenso e rigoroso treinamento para aumentar os seus poderes para enfrentar Aaron. Ao longo dessa jornada fez dois grandes amigos que o acompanharão em suas próximas aventuras. E aproveitando esse momento, se inscrevam em nosso canal e curtam o nosso vídeo, isso fortalece muito o nosso trabalho. Muito obrigado. De volta ao seu mundo, Caim encontra-se em audiência com o rei, que está lendo uma carta detalhando as recentes aventuras de Caim. O rei fica surpreso ao saber que Caim encontrou o primeiro rei e pergunta como isso foi possível. Caim explica que ele criou um mundo e agora reside lá como Deus da criação. O conselheiro do rei considera isso impossível. No entanto, Caim remove uma espada de sua caixa de itens, dada a ele por Yuya, e todos a reconhecem como sendo a lendária katana outrora empunhada pelo primeiro rei. Diante desses fatos, todos acreditam que Caim está falando a verdade. O rei então levanta outro ponto da carta, mencionando que Caim havia sido treinado pelo primeiro rei. Entusiasmado, Caim descreve o treinamento incrivelmente árduo que ele passou. Lutar contra monstros poderosos em uma floresta, participar em lutas simuladas diárias até que ele desmaiasse. Ele menciona que foi forçado a treinar dia e noite por 5 anos. O rei fica surpreso e pergunta como 5 anos podem ter se passado. Caim percebe que ele pode ter se empolgado um pouco demais na sua história. Para quebrar a tensão, o Duque Eric intervém, comentando que Caim continua divertido, mesmo depois de 5 anos. Ele informa Caim que chegou uma mensagem da Guilda dos Aventureiros durante a ausência de Caim. Acontece que ele se esqueceu de aceitar a missão necessária para avançar para o rank A, e se nada for feito, seu registro será cancelado, e Caim entra em pânico e corre para a Guilda dos Aventureiros. Quando Caim chega à Guilda dos Aventureiros, ele se encontra com o mestre da guilda e pergunta sobre o possível cancelamento do seu registro. O mestre expressa preocupação porque Caim não apareceu para aceitar nenhuma missão desde a sua última conversa. Caim pede desculpas, explicando que não teve muitos dias livres desde que entrou na academia. Além disso, outras coisas aconteceram. O mestre conta que Tijuana ficou muito triste quando ele sumiu sem dizer nada. Como ela não tinha ninguém do seu calibre para se envolver em batalhas simuladas, seu afeto reprimido poderia explodir. Outro castigo para o nosso jovem protagonista vem vindo aí, hein? Curioso para saber o que precisa fazer para evitar que o seu registro seja cancelado, Caim pergunta ao mestre. O mestre explica que, quando Caim foi promovido ao rank A, ele recebeu uma missão específica para cumprir, e o prazo para sua conclusão está se aproximando rapidamente. Se ele não se apressar, seu registro na guilda será cancelado. Sem outra alternativa, Caim aceita de imediato a missão. Ele recebe os detalhes da missão, que envolvem a captura de um grupo de cerca de 10 bandidos, conhecidos por atacar comerciantes na rota entre Grácia e a capital real. O mestre acredita que isso não será problema para Caim, já que ele é a pessoa mais forte de toda a capital. Assim, Caim se teletransporta para o local indicado em suas instruções. Por ser uma floresta densa, ele decide sobrevoá-la para ter uma visão melhor. Pouco tempo depois, ele avista uma carruagem sendo atacada por alguns bandidos e desce para ajudar. Ao chegar, ele vê que as duas pessoas que acompanhavam a carruagem são suas antigas mestras. Sem hesitar, Caim percebe que Millie está ferida e imediatamente usa um poderoso feitiço de cura em seu ferimento. Millie agradece e comenta que os bandidos são demais para as duas. Um dos bandidos zomba, dizendo que mais uma pessoa não fará diferença, principalmente uma criança que deveria ficar com a mamãe. Caim não se incomoda com o insulto, ele está mesmo zangado porque eles machucaram sua mestra. Os bandidos se preparam para atacar, mas Caim os derrota sem esforço, 1 a 1, sem precisar nem desembainhar sua espada. Depois de derrotar todos, ele afirma que a parte mais difícil da batalha foi conter sua força. Com os bandidos amarrados, Sabino agradece a ajuda de Caim. Millie pergunta por que Caim estava naquela área e ele explica que aceitou a missão da guilda para capturar alguns bandidos. Millie fica perplexa e pergunta se ele ainda tem 12 anos, já que essa é a idade mínima para se registrar na guilda. Ela acrescenta que esse tipo de missão só é dado a aventureiros de rank C ou superior. Nesse momento, Caim mostra orgulhosamente seu cartão dourado, revelando que é um aventureiro de rank A. Millie e Nina ficam surpresas, perguntando como ele pulou os ranks C e B. Com um misto de empolgação e constrangimento, Caim explica que algumas coisas aconteceram e ele recebeu uma promoção compulsória ao rank A. Sabino entra na conversa, perguntando se esse salto na classificação é algo assim tão fantástico. Elas respondem imediatamente com um sonoro sim. Finalmente entendendo por que Caim derrotou os bandidos com tanta facilidade, Sabino pergunta o que eles farão com os criminosos capturados. Caim diz a eles para não se preocuparem, porque agora ele é um aventureiro rank A.
De volta à cidade, Caim está puxando a carruagem com todos os bandidos capturados. Caim leva Sabino para sua casa e encontra sua amiga Parma, que por acaso é filha de Sabino. Ela fica radiante ao ver Caim, mas também surpresa ao ver todos aqueles bandidos capturados. Ela pergunta o que aconteceu e Caim explica que os capturou para uma missão da Guilda dos Aventureiros. Sabino acrescenta que Caim os salvou quando foram atacados a caminho da capital. Caim sorri porque os mesmos bandidos que ele precisava capturar foram os que atacaram a carruagem. Parma fica surpresa porque mesmo nas folgas da academia, Caim trabalha tanto e deve ter seus deveres como barão para cumprir. Nesse momento, Millie mais uma vez se impressiona com as surpresas de Caim e fica preocupada. Elas o trataram como um velho amigo e agora elas precisam chamá-lo de barão, mas Caim pede que não façam isso porque sempre serão suas mestras. Millie fica encantada e percebe quanto Caim cresceu nesses últimos anos. Ela o abraça com força, o apertando contra o seu peito. Caim consegue escapar daquela situação e diz que precisa ir até a guilda para relatar o ocorrido, então ele corre na frente delas. De volta à guilda, Caim entrega o relatório à gerente, mostrando que sua missão foi cumprida. Também consta o depoimento de Sabino confirmando a captura dos bandidos. A gerente fica muito surpresa com a rapidez que ele cumpriu a tarefa e diz que informará o mestre imediatamente. De repente, aqueles aventureiros folgados de alguns episódios atrás aparecem e começam a incomodar Millie e Nina novamente. Quando um deles está prestes a colocar a mão em Millie, Caim o agarra. Instantaneamente, eles reconhecem um menino que lhes deu uma surra alguns anos atrás e recuam com medo, sentindo a aura poderosa de Caim. Cloud aparece dizendo que sentiu uma aura assassina e veio conferir. Caim fica aliviado ao perceber que é seu amigo e se acalma. Cloud sorri, mencionando que a maioria dos aventureiros não enfrentaria um grupo como aquele, mas Caim estava apenas defendendo suas mestras. Caim fica surpreso ao saber que Cloud é o irmão mais velho de Millie. As duas contam que foram tutoras de Caim quando ele tinha 5 anos. Cloud se empolga com a coincidência e sugere que comemorem bebendo juntos, mas logo leva uma bronca de sua esposa, que diz que ele transforma tudo em desculpa para beber. Alguns minutos depois, eles estão todos bebendo juntos, e Millie está contando como Caim a salvou e derrotou facilmente todos os bandidos. Nina entra na conversa mencionando que Caim já é um aventureiro de nível A, o que choca Cloud. Ele se pergunta como Caim alcançou um posto tão alto tão rapidamente, considerando que ele se registrou há apenas alguns dias atrás. No entanto, Cloud não se surpreende, porque Caim foi o único aluno que realmente o acompanhou durante os exames. Millie fica surpresa ao ver que Caim alcançou o posto A usando apenas esgrima, sem depender de magia. Nina acrescenta que Caim não é só filho de um margrave, como também foi nomeado barão com domínio próprio. Cloud recebe outra repreensão da sua esposa por tratar o barão com tanta grosseria, e ele pede desculpas, implorando para não ser acusado de insultar um nobre. Caim garante que jamais faria isso. Millie comenta que Caim é cheio de surpresas e pergunta como ele ficou tão forte, mas Caim não pode revelar a verdade. Imagine ele dizendo que foi treinado por deuses em outro mundo. Millie acaba ajudando Caim a sair dessa situação ao dizer que acredita que ele ficou tão forte matando dragões vermelhos como antigamente. Em seguida, elas mostram as sacolas mágicas que receberam de Caim e a esposa de Cloud pergunta sobre a capacidade delas. As duas hesitam em revelar a verdade, dizendo que nunca conseguiram preenchê-las completamente, mas Nina abre o bico e diz que Caim falou que caberia uma mansão lá dentro. Naquele momento, Lina perde completamente o controle porque esses itens estão na classe de tesouro nacional. Já um pouco embriagada, ela pede a Caim que faça uma bolsa mágica para ela também, e sem outra opção, ele promete que fará. Ela fica tão emocionada que desmaia, e Cloud garante a Caim que não se preocupe, porque ela não vai se lembrar de nada amanhã. Nesse momento, Caim lembra que tem aula no dia seguinte e fica preocupado porque faltou toda a semana anterior. Cloud pergunta por que um nobre com domínio próprio precisa ir para a escola, e Caim, envergonhado, diz que tem coisas que ele não sabe e ainda precisa estudar. Mas Cloud percebe que Caim quer mesmo fazer amigos da sua idade, e assim que Nina tenta consolá-lo com um abraço, Caim sai correndo para se arrumar para a escola. Cloud comenta que Caim deve estar passando por um momento muito difícil e se pergunta se eles podem fazer alguma coisa para ajudá-lo. E nesse instante a gerente da guilda aparece, dizendo que o instrutor que daria algumas aulas amanhã na escola se feriu em uma missão e eles estão procurando um substituto de última hora. E Cloud se interessa pelo trabalho, acreditando ser uma ótima oportunidade para ajudar Caim. No dia seguinte, na escola, a professora está passando a lição do dia. Os alunos devem acertar os alvos com feitiços que acharem melhores.
deles. Se eles errarem, ela os avisará quando o exercício terminar. Caim está super animado porque quer mostrar o que aprendeu com Yuya, mas antes de mais nada a professora solta uma bomba de que Caim está proibido de usar qualquer feitiço de ataque dentro das dependências da escola, ele só pode observar. Essa notificação foi enviada a todos os professores, porque até mesmo magia de nível iniciante de Caim é mais do que as barreiras podem suportar. E por ordem do diretor, Caim vai receber a nota máxima desse teste, então não precisa se preocupar com nada. Cloud e sua turma estão assistindo tudo se desenrolar e percebem que Caim realmente não se encaixa com o resto de seus colegas. Cabe a eles ajudá-lo. Um tempo depois, na sala de aula, o professor Bogan, que ministra a aula de aventura, se especializou como espadachim de vanguarda e pediu para um aventureiro da guilda se juntar a eles no exercício de hoje. E eis que aparece Cloud e companhia. Alguns alunos da turma os reconhecem, pois são aventureiros muito famosos. A princípio, essa aula seria ministrada por um aventureiro de classe C, mas a guilda os fez um favor e enviou todos eles, Cloud e Lina sendo rank A e Millie e Nina sendo rank B. Cloud toma a palavra e pergunta quantos deles já estão cadastrados como aventureiros. Todos levantam a mão. Então Cloud pede para que mostrem seus cartões. Ele então se dirige à mesa de Caim, que não mostrou seu cartão, e sussurra para Caim revelá-lo, mas Caim não quer desanimar os seus colegas por serem todos recém-registrados e dá desculpa de que esqueceu o cartão. Eles precisam pensar em outra estratégia, afinal eles querem que Caim se envolva com os colegas e faça amigos. Já no campo de treinamento, os alunos terão batalhas simuladas com os instrutores, onde o elemento básico é o aprimoramento físico. O objetivo é fazer com que todos prestem atenção e aprendam. A empolgação de Caim volta, porque ele finalmente poderá aplicar um pouco do que aprendeu no seu treinamento com Yuya. Porém, cada vez que Caim tenta lutar contra Cloud, outro colega passa em sua frente, e Cloud não dá preferência a Caim. Eles querem mostrar aos alunos o quanto são fortes, para depois Caim lutar contra eles e provar que está no mesmo nível dos instrutores. A classe inteira então consideraria Caim um herói. Depois de esperar uma longa fila, finalmente é hora de Caim lutar contra Cloud, mas antes que a batalha possa começar, a aula termina. Cloud pede desculpas, percebendo que se perdeu no tempo. No entanto, ele promete que da próxima vez vão lutar. O professor interrompe dizendo que não haverá próxima vez porque o orçamento da escola está curto. Eles tiveram que gastar muito dinheiro consertando os danos causados por Caim. Caim precisa se livrar de toda aquela frustração. No final da tarde ele segue para a floresta e começa a matar todos os monstros, descarregando sua raiva. Ele até consegue derrotar um dragão negro com apenas um aceno de mão. Finalmente ele invoca uma enorme chuva de meteoros para a área. Sentindo-se aliviado de toda a tensão, ele se teletransporta dali. Alguns soldados, testemunhando a torrente de fogo caindo do céu, acreditam que o príncipe das trevas voltou, causando pânico por toda parte. Mais uma vez o pai de Caim vai até o local com seus soldados. Ao chegarem, encontram uma enorme cratera e mais uma vez Caim havia esquecido o lenço que havia usado para enxugar o suor. Esse nunca aprende. Algum tempo depois, Caim está conversando com o rei, que recebeu uma mensagem urgente de Garmin enquanto voltava para Grácia. A mensagem afirma que o príncipe das trevas apareceu na floresta dos monstros, causando destruição e fazendo chover pedras em chamas do céu. Várias grandes crateras foram deixadas para trás. O braço direito do rei afirma que isso é um desastre para o reino e eles podem precisar da colaboração das outras nações. No entanto, Caim interrompe dizendo que não acha necessário. O rei questiona como ele pode ter tanta certeza e Caim responde que é apenas um palpite, e o rei começa a pressionar Caim, acreditando que ele está escondendo algo, e Caim acaba confessando. Enquanto isso, em uma caverna vemos um dragão engolindo um cristal que se desprendeu do teto do local. Ele então é possuído por uma entidade que afirma que o selo enfraqueceu, embora seja apenas uma parte do seu corpo, servirá para os seus objetivos. E com muita raiva, jurando vingança aos antigos deuses, Aaron aparece. E esse foi o recap do episódio 10. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se você não é inscrito, se inscreva e verifique se as notificações estão ativadas, para que você possa receber todos os nossos vídeos em primeira mão. E aproveite e curta o nosso vídeo. E é sempre um prazer ter vocês aqui comigo. Valeu!